não tem jeito. Muita gente falando de Marcos Rocha. Paulo aqui, por exemplo, falando, nada pessoal, mas o que será que o treinador vê no Marcos Rocha? Inacreditável, o tempo passou e o treinador não aceita. Temos mais questões sobre isso ainda. O Matheus falando, GI no banco e o Rocha jogando é triste, pagar 7,5 milhões. E aí, Coach, além desses comentários sobre o Rocha, até pegando esse gancho, queria te perguntar. Vou te perguntar uma informação agora, Coach, sobre essa questão, porque uns dias para trás, a gente até noticiou aqui no Tá Lá Dentro, através de você, Marcos Costa, de que havia uma possibilidade, uma intenção do Palmeiras naquele momento de renovar com o Rocha. Tem alguma novidade sobre isso? Segue nesse pique? E além disso, aí além da informação, o que você acha disso diante desse cenário que a gente tem? Um GI chegando, o Mike com problema de lesão, mas muito bem quando joga. E aí, Costa, atualizações sobre essa possível renovação com o Rocha? O que você acha disso? Não, isso foi uma conversa com uma pessoa lá de dentro, bem influente, comentou, a gente estava falando justamente dessas condições do Marcos Rocha, e aí comentou meio que assim, pior que você não sabe, está tendo uma conversa, começou uma conversa para a renovação. Mas vamos separar as coisas. Renovação do Marcos Rocha. Eu até acho ok, desde que seja um salário bem abaixo e ele esteja lá por algum fator extra-campo que a gente não conhece, que a gente não sabe porque não estamos no dia a dia, de elenco, de ser, sabe, aquele, de fato, o capitão, o técnico entre os jogadores, o que acaba segurando um jogador mais explosivo, o que conversa com a molecada, que seja um trabalho interessante, que o Luan fazia, a gente sabe, a gente tem essa consciência que o Luan fazia, eu até acho ok. Para ser jogador, quanto mais titular, não dá mais. Isso já está evidente. Já não há mais a condição do Marcos Rocha ser titular, principalmente numa lateral. O lateral ele precisa ter um preparo físico muito acima. Ele precisa apoiar, ele precisa defender, ele precisa cair para o meio. Ele não para. Ele é um jogador constante. Então, não dá mais para o Marcos Rocha continuar como titular. O Palmeiras está perdendo muito na cobertura, o Palmeiras está perdendo muito na chegada para a linha de fundo, e isso não pode acontecer. Ainda mais nesse momento que do lado esquerdo também estamos perdendo isso, porque o Vanderlan é um jogador muito bom no apoio ao ataque. Ele chega bem na linha de fundo, ele vai até praticamente o limite do campo, coisa que o Piquerez não faz. O Piquerez tem como uma característica muito constante o cruzamento ali da intermediária, né? Antes de chegar próximo da área, ele faz esse cruzamento para a área. Ele não é um jogador de tanta chegada lá na linha de fundo para cruzamento. Chega também, mas não é como o Vanderlan. Mas ele é um jogador defensivamente muito bom. Ele fecha muito bem ali, fazendo 3, 4 zagueiros na linha defensiva, coisa que o Vanderlan não faz. Ou seja, o Palmeiras perde dos dois lados. O Marcos Rocha não faz essa função muito bem, está cansado de tomar a bola pelas costas do Marcos Rocha. Quando ele sobe, ele não volta. Ontem isso ficou muito claro e nítido. Foi horroroso. Se você pegar aquela volta, dá vergonha. Dá vergonha. E aí tem que falar do Richard Rios, que naquele primeiro apanhado acabei esquecendo do Richard Rios, que ontem me irritou profundamente. Richard Rios acha que é o quê? Que é o Zidane? Pouco menos. Ô, Rios, baixa um pouquinho, cara, que é isso. Fez uma excelente Copa América, vinha jogando bem aqui, fez um ótimo final de Campeonato Brasileiro ano passado, mas peraí, né, cara? Que displicência, que má vontade que entrou ontem. E você vê isso, voltando para a jogada do gol do Fluminense que eu ia falar, dá vergonha, cara. Eu não consigo ver aquela jogada. Começa a replay, eu saio, de verdade. Dá vergonha que 2, e aí você pode até colocar 3, como o Zé Rafael, profissionais do futebol, aceitem uma jogada daquela. É vergonhoso. O Marcos Rocha simplesmente não volta num trotezinho safado ali, sacana. Trotezinho sacana, né? Aquele que às vezes a gente dá na beira da praia depois de tomar... Cheio de boa vontade, né? Pô, depois de você comer camarão empanado, você tomar 3 caipirinhas, tomar 17 long necks, você dá aquele piquezinho safado achando que vai dar algum resultado.